Questão 18 do exame para o Colégio Militar em 2017, turma de 2018. O assunto é forma fatorada da função do segundo grau. Olá a todos. Vamos aproveitar essa questão de exame para o Colégio Militar para fazermos uma breve revisão na utilização da forma fatorada de equações do segundo grau e no sentido da concavidade das parábolas que as representam. Vamos então ao enunciado da questão. Questão 18. Suponha que as parábolas do gráfico cartesiano a seguir representam as trajetórias das águas liberadas por dois esguichos. Um localizado no ponto de coordenadas menos raiz de 2 e 0, que é o esguicho 1, e o outro localizado no ponto B de coordenadas 0, 0, que é o esguicho 2. Então, aqui está a representação gráfica, o gráfico cartesiano das duas parábolas. Aqui é o ponto A, de coordenadas menos raiz de 2 e 0, e aqui é o ponto B, de coordenadas 0 e 0. Prosseguindo, a altura máxima que o esguicho 1 proporciona é de 2 metros, enquanto o esguicho 2 proporciona 4 metros de altura máxima. Pode-se afirmar que as trajetórias coincidirão a uma altura em relação ao solo de 5 opções de resposta: meio metro, 1,25 metros, 1,45 metros, 1,65 metros e 1,75 metros. Iniciamos com a definição de forma fatorada da parábola P de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, cujos coeficientes a, b e c pertencem ao conjunto dos reais, e a é diferente de zero para garantir que o termo de segundo grau exista. A forma fatorada, então, será P de x é igual a, onde este a é exatamente o coeficiente do termo de segundo grau, que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2, onde x1 e x2 são os zeros do polinômio, ou seja, são as raízes da equação de segundo grau associado a este polinômio. Aqui nós temos a representação gráfica das duas parábolas. O primeiro esguicho será este à esquerda, e aqui a parábola correspondente ao segundo esguicho. O primeiro esguicho tem origem no ponto de abscissa menos raiz de 2 e ordenada 0, e o segundo esguicho tem origem no ponto de abscissa e ordenadas iguais a 0. Então, a equação fatorada da primeira parábola será igual P de 1 igual a A', x mais a raiz de 2, que multiplica x menos a raiz de 2. Isto porque as raízes da primeira parábola, o primeiro esguicho, serão menos a raiz de 2, e como a parábola é simétrica em relação ao eixo das ordenadas, sendo menos raiz de 2 a primeira raiz, a segunda terá que ser forçosamente a raiz de 2. Então, nós temos x mais a raiz de 2, que multiplica x menos a raiz de 2. Esta primeira parábola, correspondente ao primeiro esguicho, passa por um ponto de máximo 0, 2. Já o segundo esguicho passará por um ponto de máximo de abscissa 2 e ordenada 4. E tem uma raiz igual a 4 e outra raiz igual a 2. Portanto, o ponto de máximo é a média aritmética entre 0 e 4. Portanto, o ponto 2, 4 é o de máximo da segunda parábola, ou segundo esguicho. Portanto, o P de 2 é igual a A2, que multiplica x menos a primeira raiz, que é 0,
que multiplica x menos a segunda raiz, que é 4. Aqui, então, é o esquema gráfico das duas parábolas com as suas equações na forma fatorada. Esse ponto em vermelho é o ponto de interseção dos dois esguichos e eu quero saber, na realidade, a ordenada deste ponto, que é a altura do esguicho. Vou calcular a ordenada calculando primeiro a abscissa dele. Então, eu passo agora para a determinação dos coeficientes A1 e A2 das duas parábolas. A primeira parábola tem uma equação A', x mais a raiz de 2, que multiplica x menos a raiz de 2. Aqui eu tenho o produto da soma pela diferença, que é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro é x2, menos o quadrado do segundo é menos o quadrado da raiz de 2, que é menos 2. Então, como esse ponto 0 e 2 é o ponto de máximo do primeiro esguicho, tem-se que 2, porque P de 1 no ponto 0 é igual a 2, 2 igual a A', 0, que é o valor de x, menos 2. Vale dizer A' igual a menos 1, o que está consistente com o fato da concavidade da parábola do primeiro esguicho ser voltada para baixo. Logo, a equação da primeira parábola é igual a 2 menos x ao quadrado, substituindo A' por menos 1 nessa equação aqui. Já a equação do esguicho 2, ou seja, da segunda parábola, é igual a A2, que multiplica x menos 0, que é a primeira raiz, vezes x menos 4. 4 e 0 são as raízes. Então, eu tenho A2, que multiplica x2 menos 4x. Como o ponto de máximo desta parábola tem abscissa 2 e ordenada 4, eu tenho que 4 é igual a 2, que multiplica para x igual a 2, x ao quadrado igual a 4, menos 4x, que é menos 4 vezes 2, menos 8. Portanto, A2 também é igual a menos 1, estando igualmente consistente com o fato da concavidade desta parábola ser voltada para baixo. Ambas passam por pontos de máximo. Então, a equação da segunda parábola é 4x menos x2. Para determinarmos agora a abscissa do ponto de interseção das parábolas, basta igualá-las, ou seja, eu vou fazer 1 igual a 2, portanto, 2 menos x2 será igual a 4 menos x2, cortando x2 de um lado e de outro, 4x igual a 2, x igual a 1 meio. Para determinar a altura ou a ordenada do ponto de interseção, basta substituir a abscissa numa das duas equações. Vamos escolher a primeira, então eu tenho 2 menos x2, é a primeira parábola. Logo, a altura será igual a P1 de meio, que é igual a 2 menos meio ao quadrado menos meio ao quadrado, é menos 1/4. Então, é 2 menos 1/4, que é igual a 7/4, que corresponde a 1,75 metros. Por essa razão, a resposta dessa questão é a opção E. Isso encerra o exercício e a pequena revisão da forma fatorada de parábolas que fizemos aqui. Caso tenham ficado com alguma dúvida, manifestem essas dúvidas pelo nosso fórum de dúvidas da plataforma EAD e eu lhes atenderei em seguida. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.